Eu então passo a palavra ao senhor presidente titular e quero que o senhor seja bem-vindo, né, e assuma as suas funções de titularidade. E eu então transmito nesse momento efetivamente a presidência ao senhor presidente. Eu, antes de mais nada, quero parabenizar a condução do Dr. Giovanni. Tudo bem, Teresa? Nesse período em que eu estive distante, exercitando a cidadania, assim como alguns outros colegas aqui do Conselho, o Seba, o Vilela, na campanha eleitoral. Isso é muito importante. Acho que são pessoas que se dedicam à cidade de várias outras formas, tem histórico de participação, né, no movimento, em outras discussões. O Seba tem um histórico maior ainda, já teve a oportunidade de estar na Câmara Legislativa como vereador, e saber que a gente foi lá para tentar enriquecer um pouquinho o processo, né, Seba, diante de 800 candidatos, dos quais eu, não querendo desfazer, trazer demérito a nenhuma pessoa, pelo contrário, mas a legislação, infelizmente, eleitoral, ela é cruel, porque ela permite as pessoas participarem como cidadãos, mas não estarem devidamente preparadas para esse processo, né? Mas a gente ainda está na infância da democracia brasileira, chegaremos lá. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar retornando ao CONDEM e dizer para vocês que o Dalai Lama, meu filho, depois da eleição, viu, Seba e Vilela ainda não retornou enquanto conselheiro, vai ter um chamamento aí da vacância, talvez você volte, mas o Dalai Lama falava o seguinte, Seba, que às vezes você não conseguir o seu objetivo é uma bênção, tá? Às vezes não conseguir aquilo que você deseja é uma bênção. Então a gente tem que olhar com esse olhar proativo, contribuímos, fizemos a nossa parte com boas propostas, pessoas que discutiam de uma forma diferenciada, né, estar lá na Câmara de Vereadores. Isso não impede de nós estarmos lá fazendo uma pressão em cima dos eleitos para que a Câmara passe a ter outro tipo de postura em Campinas, que é uma cidade que merece isso. Retomando os trabalhos do CONDEMA, durante o período em que eu estive fora, eu queria trazer esclarecimento para vocês, bem objetivamente, do seguinte: houve o pedido de desligamento de participação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de duas entidades. Uma foi a CETESB, que nos causou assim um pesar muito grande, porque a contribuição da CETESB sempre foi de muito valor para este Conselho, no âmbito técnico e para o entendimento do processo no órgão, né? E o Bordignon, que ultimamente vinha representando, era uma pessoa que tinha uma proatividade muito grande conosco, mas infelizmente a CETESB entendeu que não deveria fazer parte aqui do Conselho, porque eles não devem participar de conselhos. Eu estou movendo uma ação popular para que ela saia do Conselho Estadual de Meio Ambiente também, né? Porque se ela não pode participar do nosso Conselho, ela não vai poder participar do Conselho Estadual também. Então, entendeu? Então, assim, isso é uma questão política que está acontecendo no Conselho de Meio Ambiente. Nós não entendemos ainda o motivo disso e o que está acontecendo, mas a sociedade não vai se refutar a entender esse movimento. Da mesma forma, a entidade a qual eu era representante, o consórcio do PCJ, pediu para sair, até de uma forma assim bem desagradável. Teve um evento em que me causou muita estranheza o comportamento, inclusive, do seu representante, que é uma pessoa super reconhecida pelo trabalho dele, né, o Laros, Dr. Laros, Francisco Laros, da forma como ele se comportou e se reportou ao secretário de Meio Ambiente de Campinas, o Rogério Menezes, num evento no IAC,
muito desagradável quando o processo administrativo já estava em monta. Vocês são sabedores de que nós estamos fazendo a revisão do regimento da lei do Conselho de Meio Ambiente após termos aprovado a alteração do nosso regimento interno. E que a lei, ela tem um regramento, não é o CONDEMA que define a lei. Quem vai definir a lei vai ser o decreto do prefeito. Então, nós temos ainda uma fase de discussão dentro do CONDEMA para estruturar essa representatividade em função, inclusive, da alteração do plano diretor, que está nos trazendo a opção de não haver mais divisão por macrozonas, como era anteriormente, no atual plano diretor, e com isso, seguindo sugestão, inclusive, a doutora Andréa nos trouxe em reunião pela Secretaria, a gente criou uma divisão que manteria o mesmo quantitativo lá de macrozonas, no entanto, com a divisão de macrobacias e 3 microbacias, né? Hidrográficas. Numa linguagem muito importante para o CONDEMA, inclusive, porque a gente discute meio ambiente. E isso tem um tempo certo para ser feito. A gente está ajustando a questão da lei, a pedido, com acompanhamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos, o secretário, a gente teve reunião com ele, a doutora aqui vem acompanhando o Conselho do Meio Ambiente, a gente fazendo tudo da melhor maneira possível. No entanto, ocorreu isso. O bom de a gente ter pessoas leais dentro do Conselho do Meio Ambiente, pessoas sérias e íntegras, esse é o momento, né? O que ocorre é que o Dr. Giovanni, sabendo da possibilidade de que eu poderia retornar ao Conselho, ele abriu uma precedência. Assim que o PCJ foi anunciado como fórum, ele me indicou como titular da Reconvivência. Naturalmente, quem ocuparia a vaga da presidência seria a vice-presidência, que é a Reconvivência. No novo regimento interno são as entidades que têm a vaga, e no antigo regimento interno eu tenho jurisprudência do caso da Mayla Porto, de que eu permaneceria presidente por ter sido eleito como pessoa dentro da regra anterior. Eu acho importante esclarecer para os senhores conselheiros isso tudo, né? Porque para depois a gente não ter conversas de corredor. E o Dr. Giovanni assim me ligou, ele teve a iniciativa de me ligar e falar: ó, Alexandre, eu não tenho pretensão de continuar presidente, ele está terminando um doutorado dele importante e não tenho tempo hábil para isso, já está na vice-presidência do Concidades, que também tem ocupado bastante o tempo dele, e ele fez a nossa indicação para que eu pudesse, eventualmente, não eleito, retornar à cadeira do Conselho, sem que a gente tenha que ter imbróglios jurídicos aí, e as coisas sejam feitas na maior transparência possível. Fizemos um contato à época com o conselheiro Furtado, em momento X, pedimos a ele qual era a leitura dele naquele momento, ele como um dos representantes da sociedade civil que tem posições francas aqui no Conselho. Ele deu a opinião dele, que ele tinha o mesmo entendimento. O Mário estava fora em viagem, Mário, nesse momento. Então, esclarecendo também, que a Tereza também ficou em dúvida à época, como que era, como não era, e juridicamente, depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, a Secretaria Executiva tem toda a documentação necessária para poder respaldá-los. Hoje nós temos uma reunião bastante objetiva, e eu vou direto para a pauta agora, saindo da palavra da presidência, agradecendo a presença dos senhores aqui nessa convocação. E a gente tem como itens de pauta o item que eu acabei de encerrar e a aprovação e resolução da resolução CONDEMA número 01/2016, que trata do regimento interno básico comum dos colegiados do CONDEMA, tá? Você quer colocar a pauta, o regimento? Todos receberam, que foi enviado esse documento. Ontem. Né? Eu acho que esse documento, Tereza, ele chegou a ser enviado na semana anterior pelo Dr. Giovanni. Ontem eu pedi para a secretaria. Não é o mesmo. O Giovanni enviou um e ontem chegou outro. Eu acho que a diferença que tem de um para o outro foi assim: ele mandou e pediu contribuições. Aí quem fez as contribuições, a gente combinou de enviar um dia antes para todo mundo, para já ter ali Completamente diferente.
Não, tem uma diferença, não é completamente diferente. Então, mas aí... Tem 2 itens diferentes. Um que eu sugeri... Um chegou ontem. Qual é o que vale? Tá, mas o que vale é o segundo, Tereza. No entanto, ao primeiro envio, o comunicado do presidente mas tudo bem, eu na vou falar época... depois. Eu não concordo com nada disso, eu vou falar depois. Tereza, eu vou falar só uma coisa pra você. Você concordar ou não quer dizer nada. Sim, não quer dizer nada. Nós estamos seguindo o rito administrativo. Toda vez que você fala uma situação dessa aqui, você coloca de uma forma, eu sei que você nem pensa assim necessariamente, mas fica parecendo que nós aqui somos, sabe o quê? Bandido. Por acaso eu sou bandido? O Dr. Giovanni é bandido? A conclusão é sua, meu. Giovanni, Tereza, a conclusão não. Eu acho que a forma como você sempre se coloca aqui deve ser um pouco mais... A gente respeita você, você tem que nos respeitar. Meu, a ordem administrativa é a seguinte: o Dr. Giovanni encaminhou a documentação para vocês há quase 2 semanas atrás, pedindo para que houvesse contribuições de quem tivesse contribuição a fazer em destaques, como a gente fez na revisão do regimento interno. As pessoas vão lá, olharam o documento, quem quis fazer contribuição, fez contribuição. Quem não o fez... não impede de fazê-lo no momento de hoje, é a regra. Mas a gente tentou antecipar o processo, é isso que aconteceu. Ontem, com as alterações que haviam sido sugeridas, foi enviado para todo mundo o outro texto. Então você tem os 2 textos, o texto com as sugestões, o texto que vale inicial, Tereza, é o texto que foi mandado primeiramente. E nós temos o segundo texto, que é o texto com as sugestões que foram dadas, que vão ser votadas aqui ainda, se elas serão dessa forma ou não. Então, basicamente, e você ainda pode trazer contribuições que você achar que deve, e o pleno vai votar o texto de acordo com o que nós decidimos aqui. É assim que funciona, mas a gente tem que criar um trâmite administrativo mínimo. E lembrando a você também que todo mundo, assim como você, é voluntário aqui no Conselho do Meio Ambiente. Então a gente envia os documentos de acordo com o nosso esforço de nos reunirmos, produzir o documento, encaminhar para todos vocês, também enquanto voluntários, tá? Bom, vamos lá. Leitura do regimento, da resolução. Para deixar bem claro para vocês, essa resolução ela é uma forma de dar segurança para os presidentes das câmaras técnicas e possivelmente coordenadores de comissões ou grupos de trabalhos, para que eles tenham regramento do procedimento administrativo interno das câmaras técnicas, que também deve ter regra de prazos de envio de documento, de solicitações, para dar autonomia, inclusive, para o coordenador, para o diretor, o técnico responsável pelo grupo de gestão ou coordenador de comissão, tá? Eu vou deixar o Dr. Giovanni fazer a condução e aí a gente abre para vocês poderem fazer as contribuições de vocês e a gente ir para a votação. Quanto mais objetivos a gente for, mais rápido a gente termina o nosso projeto aqui. Muito bem. O que motivou essa ideia de nós termos um regimento interno padrão para os mais diversos colegiados do CONDEMA foi unicamente colaborar com as câmaras técnicas. Por que colaborar? Porque, por vezes, a Câmara não tem conhecimento suficiente para poder elaborar porque são técnicos de outras áreas, não são da área jurídica, para elaborar um regimento interno juridicamente bem fechadinho, bem amarradinho. Segundo lugar, porque se nós temos esse regimento interno básico, a Câmara Técnica fica desobrigada de fazer o seu, porque minimamente estão regradas ali nesse regimento interno, ficam regradas as normas que vão presidir o andamento da Câmara Técnica, ou isso me refiro à Câmara Técnica, ou qualquer outra comissão ou grupo de trabalho que se constitua dentro do CONDEMA. Isso vale para qualquer colegiado, não necessariamente apenas as câmaras técnicas. Quer dizer, vale se o Pleno aprovar essas regras, claro, né? Porque isso aqui a gente está deixando sempre muito claro, está sujeito a chuvas e trovoadas da aprovação, da deliberação do Pleno. Aquilo que o Pleno não aprovar, não está aprovado, acabou a conversa, continua a vida, vamos fazer outras coisas e
e continuar nos dedicando ao CONDEMA em outras coisas, né? Em outras atividades. Não necessariamente essa. Então, mas aí o que vai acontecer? Não sendo aprovado isso aqui, o que vai acontecer? Cada Câmara vai ter que elaborar o seu regimento interno. É só isso, né? É só isso. Não tem nenhuma... Não cai o mundo, não. É só cada Câmara fazer o seu regimento interno e acabou, né? Só que o que a gente quis é colaborar, porque algumas câmaras, às vezes, ou demoram muito, como está acontecendo agora com a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, está demorando demais para fazer o seu regimento interno. Resultado, tem coisas que a gente não tem como resolver, a não ser, como na última reunião, trazer 2 pareceres aqui diferentes para a gente analisar no pleno, tomando um tempo enorme no pleno, né? Então a gente quer evitar essas dificuldades práticas, criando algumas regras. E outra coisa importante, vocês devem ter lido, quem se deu ao trabalho de ler esse regimento interno proposto, que muita coisa ali está dizendo o seguinte: vai ser assim se a Câmara Técnica não deliberar de forma diversa. Ou seja, não está fechada a proposta, né? Vai ser dessa forma que está aqui, se a Câmara Técnica não deliberar diferente. Porque se deliberar diferente, prevalece o entendimento da Câmara Técnica, e não esse regimento interno aqui, né? Então, a Câmara Técnica pode dizer: não, a gente não quer esse regimento interno, a gente quer botar o nosso regimento interno. Pode perfeitamente, né? Só que esse aqui, enquanto não tem regimento interno na Câmara Técnica, é esse que prevalece, né? Então, quais são... então, esse é um corpo de normas, mínimo, né? E o que regrou, o que me motivou, como é que eu pensei a coisa? Que o ideal seria que ele não fosse nem tão mínimo que fosse inexequível, que fosse um corpo de normas pequeno demais, né, que precisasse que a Câmara Técnica editasse um monte de normas regimentais suplementares para poder ser minimamente viável, nem tão máximo que prendesse, manietasse as câmaras técnicas, né? Então eu busquei encontrar um equilíbrio aí, nem fazer um corpo muito mínimo, nem um corpo máximo demais, fazer um equilíbrio de modo que as câmaras técnicas tivessem liberdade para regrar elas mesmas a condução das suas atividades. Outra coisa que vai prevalecer aqui o princípio da subsidiariedade. O que significa é que esses princípios aqui serão subsidiários, ou seja, prevalece se a Câmara Técnica edita as suas normas, prevalece a regra da Câmara Técnica. Tá, em relação a determinado assunto, não tem regra, prevalece esse. Em relação a determinado assunto, não tem regra nem na Câmara, nem aqui, prevalece o regimento interno do CONDEMA. Em determinado assunto, não tem regra nem na Câmara, nem aqui, nem no regimento interno do CONDEMA, o presidente da Câmara, ou do colegiado, qualquer que seja, decide ad referendo no pleno do CONDEMA. Ok? Eu não sei se coloquei ad referendo do pleno do CONDEMA ou do presidente do CONDEMA. Acho que nesse caso eu coloquei ad referendo do presidente do CONDEMA. Muito bem. É um corpo só de normas, contendo tudo aquilo que é necessário regrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz questão de repetir aqui alguns dispositivos que já são aplicáveis às câmaras técnicas, estão previstos no nosso regimento interno do CONDEMA. São normas que já se aplicam. Se alguém abrir hoje agora o regimento interno que nós já aprovamos no pleno, vai ver lá, das câmaras técnicas, tem lá alguma coisa regrando as câmaras técnicas. Já tem alguma coisa regrando. Para evitar que a pessoa, vamos imaginar que amanhã você está numa câmara técnica e você quer saber quais são as regras que se aplicam à câmara técnica. Você ia ter que fazer o quê? Pegar esse regimento aqui, pegar o regimento interno do CONDEMA, para ter uma ideia de tudo que se aplica.
Eu optei por colocar aqui tudo. Ou seja, eu repito aqui as normas que se aplicam à Câmara Técnica ou a qualquer colegiado. Eu repito aqui. Eu fiz questão de colocar isso, por quê? Porque se for aprovado isso aqui do jeito que está, quem pegar isso aqui já tem lá todas as regras que se aplicam. Não fica tendo que ir atrás do outro para ver o que o outro fala, o que o outro regimento interno fala. Está tudo ali, né? Isso também evita remissões e tudo mais. Outra coisa, vocês devem se lembrar que nós aprovamos a despeito do que está expressamente previsto no regimento interno do CONDEMA. Nós aprovamos aqui no plenário que todas as instituições titulares e suplentes, e que todos os representantes titulares e suplentes tivessem possibilidade de participar das câmaras. Lembram-se disso, não é? Para que isso seja viável, eu precisei aqui no artigo 4º, não, no artigo 5º, no artigo 5º eu precisei, você faz favor de passar para o artigo 5º para mim? Eu precisei, a solução jurídica que eu encontrei foi o seguinte: suspender, isso nós como pleno podemos fazer, suspender a eficácia daquela regra do regimento interno. Ou seja, a regra existe, mas ela fica com eficácia suspensa temporariamente, para a gente ver se na prática da atuação semanal ou quinzenal ou mensal das câmaras técnicas, esse sistema de suplente vai funcionar. Porque algo me diz que isso vai ser um problemaço para a gente. Algo me diz que isso vai ser um problema enorme. E o pessoal aparecer lá, depende do assunto, aparece lá para votar um monte de gente. Depende do assunto, não vai ninguém, né? Algo me diz que isso é estranho, algo me diz que é esquisito, mas enfim, já que isso está deliberado, eu não estou criticando, pelo contrário, estou apoiando. O que eu coloquei aqui foi o seguinte: dada a importância de que se reveste a participação de todo mundo, todas as instituições e todos os representantes nos colegiados, fica suspensa por prazo indeterminado a execução dos parágrafos 2º e 3º do artigo 55 do regimento, que tem a seguinte redação. Aí eu coloco aqui a redação. Por que foi necessário isso? Porque aqui nesse artigo 55, a gente diz que o suplente só pode atuar quando o presidente não estiver. Já que o suplente vai atuar ainda que o titular esteja, eu digo isso nas câmaras técnicas, tá? Isso só vale para a Câmara Técnica. Já que isso vai ser assim, então foi necessário suspender a aplicação por algum tempo da executoriedade desses dois parágrafos. Suspendendo isso, acabou. Agora, deu certo, é uma experiência exitosa. Beleza, está suspenso indeterminadamente, prazo indeterminado. Está dando problema, está sendo um problemaço para todo mundo. Então vem aqui, vamos descer um pouquinho mais. Está sendo um problema. Enquanto vigorar a suspensão, será permitida a participação dos colegiados de membros titulares e respectivos suplentes do CONDEMA, com direito a voz e voto, independentemente de prévia inscrição no colegiado, devendo apenas comparecer à reunião convocada, declinando e, se for solicitado, comprovando sua condição de titular ou suplente do CONDEMA. Só isso ele precisa, aparecer lá e votar. Pode falar, pode votar. Basta aparecer. Ok? Agora, pode ser que isso dê problema, né, Junete? Aí, se der problema, aí vamos lá, parágrafo 3º. Essa suspensão pode ser revogada, essa suspensão pode ser revogada justificadamente, ou seja, não é porque ele quer, tem que ser justificado. A qualquer momento, pelo presidente do CONDEMA, há de referendo do pleno.
Ou seja, começou a enroscar, começou a dar nó, começou a complicar, vai voltar ao sistema anterior, basta que o pleno delibere. Ok? E com isso a gente não precisou revogar aqueles dispositivos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que precise revogar, pode ser que não precise revogar, né? Se não precisa revogar, está resolvido o problema com a suspensão da executoriedade desses dois dispositivos. Muito bem. O artigo 6º, eu trato das competências desses colegiados, né? As competências são as mais normais, corriqueiras, que a gente imagina de qualquer colegiado, né? Eu estou acrescentando aí, que é um pouquinho diferente, que é o seguinte: manifestar certificado constitutivo de referendo. Tá, vamos ver aqui mais adiante. Sugerir ao pleno, sugerir a aprovação de qualquer item, a elaborar projetos, organizar, sem necessidade, aqui. Organizar sem necessidade de aprovação do pleno. Quem é que está fazendo isso? Ou a Câmara Técnica, ou o colegiado. Organizar sem necessidade de aprovação do pleno audiências públicas, reuniões técnicas informativas, debates, conferências, seminários, simpósios, encontros, eventos semelhantes ligados às questões que digam respeito aos temas relacionados à sua atividade. Claro, né? A Câmara é temática, então ela está presa ao tema que motivou a sua existência, né? Ela não pode, se ela é de planejamento ambiental, não pode entrar em assuntos de licenciamento ambiental. E assim vai. Posso fazer uma pergunta, Giovanni? Só um momentinho, eu já te passo, eu abro a palavra, senão é capaz de tumultuar. No artigo 7º, o presidente e o relator vão ser eleitos pela própria Câmara, com um mandato de 1 ano, né? Esse mandato, ele pode ser estendido por mais 1 ano. Mas se a pessoa quiser ficar mais um depois, não vai poder. Ele pode ser reconduzido. Depois nunca mais vai poder? Vai poder, mas ele vai ter que ficar 1 ano afastado da presidência. Então ele é 1 ano, prorroga mais 1 ano se ele for reconduzido, fica afastado 1 ano, depois de mais uma vez vai poder ficar 2 anos, se for reconduzido, né? Ok? Esse é o sistema. Mesma coisa o relator. Uma recondução, a eleição é informal, tá? A eleição, outra coisa, o princípio que eu busquei criar nas câmaras, até para facilitar que as câmaras possam trabalhar mais facilmente mesmo, foi criar um sistema em que tudo seja simples, né? A informalidade é essencial nas câmaras técnicas. Essa formalidade que nós temos aqui no pleno não vai se observar nas câmaras técnicas, né? Na Câmara Técnica não vai ter esse negócio de o senhor tem 1 minuto para falar, o senhor não sei o que, não tem isso, né? A gente vai precisar ser mais livre, leve e solto nas câmaras, porque as pessoas algumas pessoas querem participar e é bom que isso aconteça, né? Quer dizer que não vai ter regra? Vamos imaginar que essa liberdade toda está dando problema numa determinada Câmara. O que faz o presidente? Propõe uma norma regimental suplementar a esta aqui, que vai dizer, não, a partir de agora vai ter prazo para falar, vai ter pertinência temática, vai ter uma série de coisas, regras, como agora está acontecendo, por exemplo, na Câmara Técnica de Licenciamento. A Câmara Técnica de Licenciamento, eu era para ter levado sexta-feira passada, mas eu tive problemas lá no doutorado, não pude ir. Mas eu vou levar para a próxima sexta-feira, na Câmara de Licenciamento, todo um conjunto de regras que a gente já discutiu, né, Ana? 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente já discutiu com a Tereza, inclusive, como seria o andamento do protocolado dentro da Câmara Técnica de Licenciamento, né? Então, vai aqui, fulano faz isso, depois o fulano faz aquilo, tem 48 horas para isso, tem 24 horas para não sei o quê, tem prazo para isso. Então, esse regramento todo, dessa tramitação,
Eu já coloquei, já mandei para Mário, mandei para Ana, mandei para a doutora André, mandei para nossas secretária executiva, Janete, mandei para o nosso presidente, mandei para aquelas pessoas que têm mais vinculação com a Câmara, mandei acho que para a Tereza, tá claro, né? Mandei para a Tereza também, para que isso seja discutido na sexta-feira, tá vendo? A Câmara Técnica pode criar regulamento? Pode, ela mesma vai criar seu regulamento se achar que deve, né? Ou seja, esse regulamento mínimo não está prendendo nenhuma Câmara Técnica, nenhum colegiado numa teia de normas da qual não possa se livrar, né? Tá bem colocado aqui. O pessoal quiser em uma determinada Câmara ter o seu regulamento diferenciado desse, perfeito, fique à vontade, né? Só que o que a gente faz aqui, para que nenhuma Câmara deixe de ter o seu regimento interno. Eu entrei como presidente, foi criada agora uma Câmara Técnica. Eu não quero ter trabalho de fazer um regimento interno. Está feito, está aprovado pelo Pleno, está valendo. Mas agora não quero mais brincar com isso aqui. Eu quero fazer as regras do nosso colegiado aqui. Muito bem, a Câmara aprova, né? Submete ao Pleno. Não submete ao Pleno, ela mesma aprova, porque a Câmara Técnica é autônoma para fazer o seu regulamento. Muito bem. Hugo, diga, querido. Eu só queria fazer duas considerações a respeito do que você falou até agora. Não há necessidade. A primeira consideração é o seguinte... Acho bom você falar no microfone, sim. Ok. Não custa. Bom, eu só queria trazer uma contribuição rápida sobre duas questões que o Giovanni colocou. A primeira delas é com relação à participação de suplentes e titulares na votação. Levando em consideração que o resultado da votação nas câmaras técnicas eventualmente influi no parecer que vai ser apresentado, quando você tem liberada a capacidade de voto, a prerrogativa de voto, tanto para o suplente como para o titular de uma determinada instituição, eventualmente aquela ou outras instituições poderão interferir no resultado final da votação, pela questão da proporcionalidade, ok? Me parece que é uma contradição. Mas ele só vai votar o suplente se o titular da entidade não estiver presente na Câmara. Negativo. Aqui diz que pode votar os dois. Tá? E aí, essa minha preocupação é mais no sentido da precaução. Por quê? Porque hoje nós temos uma relação dentro das câmaras técnicas de um eventual convívio em termos de moral, social, etc. e tal, que não permite que socorra, vamos dizer assim. Mas isso não impede que amanhã a situação seja outra. E nós deveríamos... A minha proposta é que a votação seja de um dos elementos, ou do titular ou do suplente. Ou seja... por entidade. Ou seja, uma entidade não poderá ter mais do que um voto, para não interferir no resultado da votação. E a entidade suplente? A entidade suplente ou o suplente da entidade? Nós temos a entidade suplente e temos o suplente da entidade. Bom, no caso de entidade suplente, estando as duas presentes na votação, deverá prevalecer o voto da entidade titular. Ok? Por uma questão... Tem mais uma questão aqui que é a segunda. É essa última que você fez agora, a menção, que é a respeito do... Deixa eu pegar. Organizar sem necessidade da aprovação do Pleno, audiências públicas, reuniões técnicas informativas, debates, conferências, seminários, simpósios e etc. É o item 6º do artigo 6º. Doutora Andréa, só para lembrar, eu estou me referindo a essa colocação até por um respeito às suas colocações anteriores. A senhora sempre fez questão de nos afirmar ao Pleno da Comissão Técnica de Avaliação de Território de que nós teríamos a prerrogativa de convocar qualquer uma dessas situações pelo regimental. Então, essa colocação já faz parte das prerrogativas do regimental das câmaras técnicas. Se você está colocando aqui por um reforço, eu acho extremamente bem-vindo, mas ela já existe. Na verdade, é uma
Não, foi ótimo, foi ótimo. Terezinha. Pela ordem, só para saber como é que você pretende conduzir, porque eu também tenho considerações se vai passar por tudo ou se a gente vai fazendo artigo a artigo, enfim, só definir.